Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos analisar ainda um pouquinho mais, tá, em relação a alguns fatores, alguns elementos dentro de um projeto de iluminação, tá, para que a gente possa dar continuidade no projeto, ok? Então vamos analisar aí esses dados e essas informações, de que forma a gente pode também colher, agora se direcionando mais para a parte interna do projeto. Uma das ferramentas que é interessante para que a gente possa deixar muito claro, de forma objetiva, é a matriz CDP, que significa, né, uma matriz relacionada às condicionantes de deficiência e potencialidades. Algumas questões relacionadas às condicionantes que nós já vimos são fatores que já nos impõem certas condições dentro do projeto. E aqui a gente vai voltar a olhar para elas em relação às suas deficiências e potencialidades. Então, a matriz CDP nada mais é do que identificar todos os elementos observados pelo profissional, no caso você, que servirão de base para a elaboração do projeto de iluminação. Ou seja, ela é composta por alguns elementos, tá? Que é importante que a gente tenha muito claro quais são esses elementos dentro de um projeto de iluminação. Então, esses elementos nós vamos trabalhar numa tabela, ou seja, né, nessa estrutura da matriz aqui. Então, nós vamos listar os itens que vão ser observados, nós vamos daí ter uma coluna referente às condicionantes, referente às deficiências que a gente possa vir já observar neste projeto, as potencialidades que a gente tem e as diretrizes, que pode ser uma coluna mais relacionada às questões destas observações que a gente pode já ir aqui colocando para não esquecer ela durante, tá, esse processo projetual. Que toda vez que a gente possa vir a se perder no projeto, a gente olha para cada um dessa linha e analisa essas colunas que estão relacionadas. Isso é muito legal. Vou dar um exemplo. Aqui a gente pode observar, então, falando, por exemplo, de um projeto comercial de uma loja, uma livraria dentro do shopping. Bom, então nós já temos aqui um projeto para que a gente possa ver de que forma a gente pode trazer essa estrutura dessa matriz CDP. Então vamos lá. Como eu disse, a gente tem a coluna onde a gente vai listar os itens a serem observados dentro deste projeto. Então, dentro de uma livraria, aqui que a gente tem produtos, a gente tem a fachada, a gente tem a vitrine, a gente tem o corpo da loja, a gente tem os expositores, setores, o caixa e assim por diante. Então a gente lista todos esses itens, tanto micro como produtos, expositores, como macros, que são setores ou subsetores dentro deste grande projeto. Tá? Fica a seu critério. Quanto mais a gente esmiuçar essa informação, mais domínio do projeto a gente tem, ok? Aí nós vamos para a coluna das condicionantes, das deficiências, das potencialidades e das diretrizes. Vale ressaltar que nem todos os elementos vão possuir as três características, que seriam o quê? Né, as condicionantes, as deficiências, as potencialidades, porque as diretrizes, ela é ali uma coluna mais de observação nossa mesmo, de registrar algumas coisas que seja mais do próprio profissional, mas que pode ajudar também a ele expor esse projeto não só para o cliente, mas para toda a sua equipe que está ali, para ele não esquecer nenhum detalhezinho, tá certo? Então vamos analisar aqui do ponto de vista de uma livraria. Vamos olhar então para o item produtos. Então a gente vai tentar preencher esta linha, tá? Mas aqui nem sempre todos os elementos vão possuir as três características, mas se a gente conseguir, melhor. Então, do ponto de vista de produtos, a gente tem ali condicionantes. Bom, as livrarias, elas possuem o quê? Diversos tamanhos de produtos. Então, isso pode ser, na verdade, que vai já nos atentar a fatores de atenção mais para frente na parte da iluminação. Porque outra questão que pode estar atrelada
é a diferença de alturas dessas exposições desses produtos. Alguns podem estar mais altos, outros podem estar mais baixos, e aí eles têm seus tamanhos que podem ser pequenos, podem ser grandes. Então, a gente começa a se atentar a essas particularidades, porque está atrelado à quantidade de iluminação que eu preciso colocar. Para produtos grandes é mais fácil, para produtos pequenos eu vou ter que jogar um pouquinho mais de luz ali, sem levar em consideração o usuário, né? Não só os colaboradores desta livraria, mas o público que frequenta esta livraria, tá? Que precisa de uma boa iluminação para poder enxergar tudo, ok? Potencialidades. Bom, se eu tenho produtos diversos, se eu tenho diferenças de alturas, isso me possibilita o quê? Opções de equipamento, opções de luminárias para que eu possa usar, né, de diversos recursos, como luminárias fixas, luminárias articuladas, tá? E assim por diante. E as diretrizes, né? No caso de um projeto comercial, mesmo se tratando de uma livraria, a gente já pensa que a iluminação ela tem que ser flexível. Eu tenho que conseguir ajustar a iluminação conforme alguma mudança de layout pode existir aqui na parte de baixo. Então, eu tenho que ter essa estratégia projetual de flexibilidade no projeto de iluminação. Do ponto de vista aqui, por exemplo, do corpo da loja, quais são as condicionantes? A gente observa, às vezes, que em alguns pontos vai ter áreas para leitura. Então, é um ponto de atenção, porque se é uma área onde vai concentrar praticamente todos os usuários ali, os visitantes, a gente tem que se atentar que, da mesma forma que eu vou ter um adulto, eu posso vir a ter uma criança ali nesse espaço nessa área de leitura, né? Então eu preciso atender a iluminação que é o suficiente para uma criança e a iluminação que precisa um adulto já com uma certa idade, acima dos 60, vamos pensar assim, porque são intensidades, quantidades de luz que cada público precisa e que são diferentes. Tá? Então, ali a gente precisa se atentar. Mas se esse layout já me disser que essas áreas de leitura são setorizadas, onde eu tenho um setor mais adulto e ali vai ter o espaço para que eles possam eventualmente fazer uma leitura. Se no setor infantil vai existir, além da exposição dos livros, né, dos produtos, eu vai ter também a área das crianças para que elas possam, então isso já me ajuda a pensar nesta quantidade de luz, porque agora eu não preciso ter muita luz que pode ser considerado para os pequenos, mas o suficiente para os grandes. Então agora eu posso pensar, aqui a faixa etária é essa, então eu vou jogar esta quantidade de luz. Aqui a faixa etária é outra. Mas lembrando que muitas vezes a gente tem que estar ali olhando sempre porque é para o que as normas nos orientam em relação à quantidade de luz. Mas existe essa sutileza de projeto, sim. Então, se o layout já me permite essa divisão de público, já é um facilitador. Aqui eu não coloquei as diretrizes, né? Mas a gente poderia considerar justamente isso, a identificação de setores independentes, ou seja, quantidades de luz ali também independentes um do outro, conforme o público. E aí a gente vai, na verdade, né, olhando para cada item dentro desta loja e tentando responder essas questões que a gente viu aqui na parte de cima, para ir registrando. Isso é muito importante quando a gente está iniciando na iluminação, para que a gente já comece a ter essa percepção, da mesma forma que a gente vai registrando, e toda vez que a gente se perder no projeto, a gente olha para aquelas informações que a gente, né, já foi marcando. E outra questão que eu trago também para nos ajudar na análise de dados é uma ferramenta utilizada lá no Design Thinking, tá? Que é uma área também de conhecimento muito bacana, porque eles trabalham com diversas ferramentas divididas em suas respectivas etapas, né, projetuais, que a gente pode trazer para a área da iluminação sem problema nenhum. Eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta que eles utilizam lá na etapa 2, que é análise de dados, e esta ferramenta se chama então
dentro da imersão profunda, ela é uma observação poemes, que a gente já vai ver o que significa, tá? Que na verdade é a questão de observar as pessoas, os objetos, o ambiente, as mensagens e os serviços. Esta é uma ferramenta que é legal porque a gente agora traz registro fotográfico se é um ambiente em que já existe, em que a gente vai fazer uma melhoria nele. Digamos que essa loja, essa livraria, ela já exista, né? Mas precisa dar aí um up nesse projeto de iluminação. Então é o momento de fazer o registro ambiente por ambiente. Então é uma ferramenta que está relacionado para a coleta de dados. Como que nós vamos utilizar esta ferramenta? Então é interessante em que a gente, na verdade, utilize ela ambiente por ambiente, setor por setor, atividade por atividade. Isso faz com que a gente tenha, como eu costumo dizer, mais domínio sobre o projeto, sobre como que ele acontece lá dentro, tá? Até porque a gente vai observar e fazer o registro em relação às pessoas, aos objetos, ao ambiente, às mensagens e aos serviços. Então, para cada setor, para cada ambiente, a gente faz esse registro fotográfico, que também pode ser por meio de croquis, se a gente quer fazer ali, né, um esboço da planta baixa ou daquela determinada situação, enfim, é uma área onde a gente vai fazer, registrar essa informação. Tá? Depois os comentários e as impressões que a gente tem. Então, descrever o que chamou a atenção, seja ela positiva ou negativamente. Descrição da atividade, descrever o que será feito por você ou por sua equipe. Porque às vezes a gente entra num projeto onde a gente vai analisar apenas uma determinada situação. Então a gente registra. Nesse campo, a gente vai o quê? Descrever a atividade que a gente vai fazer. Então a gente descreve ali o que será feito ou por nós ou por alguém da nossa equipe. Depois a gente vai analisar então esse espaço da seguinte forma: as pessoas, quem são as pessoas que trabalham ali? Além da gente analisar quem trabalha, a gente também observa quem é o público desta loja, certo? Para que a gente já possa saber nessa questão da quantidade de luz, se essa é uma loja, já é uma livraria, né, um projeto já existente, se está de acordo ou não, tá? Porque a gente vai, faz a medição com o luxímetro para ver certinho, e aí a gente vê se está dentro das normas ou não. Tá? Muitas vezes é um projeto já mais antigo, já houve a depreciação daquele fluxo luminoso, e aí sim, de fato, a gente pode aproveitar equipamentos que já existam, mas a gente, na verdade, faz algumas substituições. Objetos, o que eles usam? Né? Usam algum tipo de equipamento para fazer o registro? Tem alguma área de trabalho específica onde eles fazem ali a consulta? Então é interessante porque às vezes ali é um ponto em que a gente precisa concentrar um pouquinho mais de luz, visto que vão estar mexendo com um computador, vão estar digitando, tá? E assim por diante. Características físicas do ambiente, né? É observar se já é um ambiente por natureza claro ou escuro, se tem entrada de iluminação natural ou não, e observar algumas mensagens. Mensagens essas que muitas vezes não são ditas, mas que são observadas por nós. Porque muitas vezes a pessoa que trabalha num determinado setor, ela não se atenta que ela, na verdade, às vezes sai do setor dela para ir para o outro e depois volta. Mas por que ela vai para o outro setor? Será que lá tem mais luz que o setor dela? Então a gente precisa observar, né? Às vezes ele não se atenta, ele não vai dizer para a gente, eu tenho que ir lá no outro setor porque no meu tem pouca luz, porque às vezes no dia a dia dele, ele já pegou essa questão de ir e voltar, já está no automático. Mas se a gente puder observar e ir conversando e vendo, a gente ajuda desta forma. E depois os serviços, né? Descrever os serviços e as atividades executadas no ambiente, para que a gente possa ter muito claro qual é o papel da minha iluminação. Lembrando que a iluminação, ela além de embelezar o ambiente, de proporcionar uma atmosfera interessante, ela tem que estar a serviço daquela atividade que vai ser executada naquele ambiente.
Então, muitas vezes, ela deixa de lado essas questões mais estéticas e a gente tem que trabalhar com conceitos mais objetivos relacionados à questão mais técnica de um projeto de iluminação. Com todas essas informações, fica fácil daí da gente projetar, porque daí eu já trago a bagagem dos conhecimentos de iluminação, que é o básico de quem projeta iluminação, e agora eu vou unir com as informações deste projeto específico. E aí agora eu vou fazer aquela parte mais gostosa, que é juntar essas informações, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, vou descartar aquilo que não me interessa e aí eu vou para a questão do projeto propriamente com muito mais segurança, né? Podendo fazer as melhores escolhas, sabendo certinho a função de cada uma dentro do projeto de iluminação. Espero ter contribuído, ter ajudado com esse olhar assim mais amplo ainda, mais macro, referente a essas questões de análise dessas informações, de como colher também essas informações, para que você possa ter tudo o que precisa para quando sentar, você projetar com segurança. Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.